Boa noite, Sala Chico. Estamos de volta para darmos continuidade ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós iniciaremos hoje, a partir de hoje, a segunda etapa do livro, a segunda parte do livro, chamada O Problema do Destino. Essa parte do livro, a segunda parte, tem capítulos um pouco mais extensos do que a primeira. Então, talvez haja necessidade da gente dividir o mesmo capítulo, o estudo do mesmo capítulo em 2 dias diferentes. Mas a gente vai avaliando isso no decorrer do estudo e a gente comunica com antecedência, tá ok? Porque alguns capítulos são bem grandes, esse já é maior do que o que a gente vinha estudando anteriormente, o capítulo seguinte é 2 vezes maior. Então isso é só para a gente ficar atento sobre a importância da leitura antecipada, para que a gente possa manter em dia os nossos estudos, tá ok? Então vamos começar com a nossa prece, pedindo a orientação da espiritualidade amiga, de Jesus, nosso guia e modelo, e acima de tudo de Deus. Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade que nos é dada, Senhor, para a nossa edificação. Pedimos, Senhor, para que possamos atravessar os desafios de nossa jornada com o máximo de sabedoria, discernimento e lucidez, para que os desafios que forem enfrentados sejam superados e sejam degraus para o nosso crescimento. Que possamos, além de progredirmos individualmente, que possamos estar ao lado dos nossos irmãos para auxiliá-los na sua jornada e assim compreender, e assim possamos todos juntos estarmos de acordo com tua vontade, para que possamos todos trabalhar para o bem. Graças a Deus. Vamos iniciar o 13º capítulo da obra de Leon Denis, intitulado As Vidas Sucessivas, a reencarnação e as suas leis. Então a gente vai entender agora, depois de até esse momento, Leon Denis ter se detido à problemática da vida terrestre, sua extinção, entendendo como se dá e quais são as manifestações do espírito, as potencialidades do espírito que podem ser desenvolvidas durante sua vida terrestre, bem como a extinção dessa vida terrestre. Vamos entrar agora num ponto em que a gente vai compreender o reinício de uma existência. Vamos compreender de fato a doutrina da reencarnação e das vidas sucessivas. Então, Leon Denis estuda até aqui qual é o nosso... a partir daqui ele vai estudar qual é o nosso destino. Ele vai indagar, ele vai permitir se a morte é uma causa, a morte a causa, o aniquilamento do ser, e vai se perguntar se uma única existência permitiria ao homem cumprir a sua evolução, ou se, ao contrário, as vidas sucessivas permitiriam o cumprimento dessa evolução, que a gente já viu que é uma necessidade, que Deus nos permite essa evolução. Então, ele se questiona sobre as possibilidades que a reencarnação, que as múltiplas existências terrestres, as múltiplas encarnações vão nos oferecer. Então esse é o tema do nosso capítulo dessa noite, e uma problemática que vai permear, de uma certa forma, a segunda parte da obra de Leon Denis, que é o problema do destino. Então esse capítulo tem como objetivo compreender a reencarnação como uma forma racional de nós admitirmos qualquer pensamento atemporal, um pensamento que esteja relacionado às provas e às eventuais dificuldades que nós passamos durante a nossa existência, mas que nós devemos passar por ela para que nós possamos adquirir novas oportunidades de crescimento. Então ele vai buscar compreender essa doutrina da reencarnação como uma forma que vai permitir ao indivíduo esse seu desenvolvimento, como nós falamos anteriormente. E ele vai partir de premissas muito simples até, sobre questionamentos muito, muito simples, porque são muito cotidianos. Ele vai perguntar coisas que nós mesmos já nos perguntamos diversas vezes. Por que as pessoas são diferentes? Por que algumas pessoas nascem com mais e outras pessoas nascem com menos? Então, por que algumas pessoas
tem mais habilidades para uma determinada coisa, como para música, e outras pessoas, como eu, por exemplo, não tenho habilidade nenhuma para música. Então, a partir desses questionamentos, Leon Denis vai desenvolvendo o seu capítulo. E ele vai partir de todo o conhecimento desenvolvido na primeira parte, que é a questão da consciência, que é a questão das experiências acumuladas ao longo da existência e como isso se manifesta, o que permite essa manifestação, que é a ação do perispírito, que tudo fica marcado, né? Então, todo esse conhecimento é pungente, latente, ele está pronto para ser desenvolvido, pronto para ser utilizado, mas vai depender da evolução do espírito e do grau de desprendimento do corpo com que cada um vai estar atravessando. Então, esse processo, né, que nós encontramos de encarnação e desencarnação, de união do corpo com a alma, ele vai se dar pelo perispírito, que vai ser, né, o veículo que vai estar nos ajudando nessa manipulação, no acesso e na coesão de todo esse conhecimento acumulado no decorrer do tempo. E quais são as leis que regem a reencarnação? Leon Denis nos aponta 6 leis. Eu vou enumerá-las para vocês agora. A primeira delas: nem todas as almas possuem o mesmo desenvolvimento e as mesmas aptidões. Aquela primeira coisa que nós falamos lá atrás. A segunda: a edificação moral permeia as provas, especialmente as baseadas em riqueza e pobreza materiais, dos excessos de materialismo e do caminho até a crença sincera e a abnegação e a caridade. São provas mais ou menos influenciatórias em nosso caminho, sempre presente nas nossas encarnações. A terceira: não há punição ou recompensa, apenas lei de justiça, organizando os fatores de acordo com o merecimento de cada um. Sempre a ação e reação dos nossos pensamentos e dos nossos atos. É a lei da justiça. Ele está colocando que não existe privilégio, não existe punição e não existe recompensa. Existe justiça. Que é essa questão de que todos vão sofrer as consequências dos seus pensamentos e dos seus atos. A gente teve que chamar a atenção para essa questão. A gente se detém sobre isso mais um pouquinho à frente. A quarta: o perispírito é que serve de ligação entre o espírito e a matéria. Ele se adequa desde a gestação à infância às situações resultantes da utilização do corpo. A gente também comentou rapidamente sobre isso no início. Nosso livre-arbítrio é tão pleno na justiça divina que podemos escolher, em alguns casos, as provas às quais atravessaremos durante a nossa encarnação, especialmente aquelas que entendemos não estarmos prontos a enfrentar. Então, para quem fica com medo de determinismos, por conta do projeto do planejamento reencarnatório, Leon Denis, ele se aprofunda um pouquinho nessa questão, falando sobre a importância do nosso livre-arbítrio. E, por fim, a sexta lei, enumerada por Leon Denis, diz respeito a não haver consenso sobre o tempo necessário que cada espírito vai aguardar para uma nova encarnação. Algumas pessoas podem falar em alguns anos, outras pessoas em algumas décadas, centenas de anos, mas não existe consenso sobre qual o período adequado de espera para essa reencarnação. Então, a gente percebe nesse capítulo que, ao desenvolver essas leis que Leon Denis nos aponta como as leis que regem a reencarnação, ele vai passar por questões referentes à justiça divina, a como nós vamos receber essa justiça relacionadas às reações que nós vamos provocar através dos nossos próprios pensamentos e dos nossos atos. Mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada uma dessas leis para a gente finalizar o estudo desse capítulo. Em relação à primeira lei, identificada por Leon Denis, nem todas as almas possuem o mesmo desenvolvimento e as mesmas aptidões. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, está lá no Livro dos Espíritos. Mas cada indivíduo, ele vai responder às ações, às reações,
ao dia a dia de uma maneira diferente. E por quê? Porque nós todos somos dotados de livre-arbítrio. Então é nossa escolha a maneira que nós vamos reagir. Então o nosso progresso, ele está totalmente relacionado a essas escolhas. Por isso que existem pessoas diferentes, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas somos indivíduos únicos dotados de capacidade de escolha. E essa capacidade de escolha que nos orienta o caminho e vai determinar as nossas aptidões, as nossas habilidades, que tipo de pessoa que nós seremos e como nós reagiremos. Por esse motivo que as pessoas são diferentes e possuem desenvolvimento diferente. Em relação à segunda lei, a edificação moral permeia as provas, especialmente as baseadas na riqueza e na pobreza material. Ele vem falando que a gente conhece através do Livro dos Espíritos, através do próprio Evangelho, o quanto que a prova da riqueza é uma prova difícil. Você ter em mãos a abundância, a possibilidade de fazer tanto e fazer pouco, é muito difícil e é tão complicado quanto você cair na desventura de você sucumbir na prova da pobreza, rejeitando, então, tomando algum caminho ilícito porque você tem dificuldades financeiras e você vai procurar um caminho fácil e não correto para resolver os seus problemas. Então, são problemas distintos, mas dotados em si de grande potencialidade para nosso desenvolvimento. É compreendermos que a prova da riqueza também é uma prova árdua. E porque os excessos, eles podem ser um caminho que nós estaremos traçando para o nosso declínio, né? Para que nós possamos ficar estagnados no nosso desenvolvimento. Então a gente deve compreender que todo indivíduo, ele vai perpassar tanto pela prova da riqueza quanto pela prova da pobreza, para que possa viver experiências e compreender, e a partir do aprendizado real, poder avançar na sua existência. Porque a partir desta compreensão das dificuldades existentes, tanto na prova da riqueza quanto na prova da pobreza, aí o indivíduo poderá avançar. A terceira lei é uma das que eu mais gosto. E é o que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para compreender em relação à doutrina espírita, mas que é fundamental nós compreendermos. Que é a seguinte: não há punição ou recompensa, apenas a lei da justiça divina, organizando os fatores de acordo com o merecimento de cada um, sempre a ação e reação do pensamento e dos nossos atos. Então ele está dizendo o seguinte: eu não sou mais feliz ou infeliz porque eu recebi a graça divina ou deixei de receber a graça divina, porque a graça divina é a oportunidade que nós temos de trabalhar para o bem e para o nosso desenvolvimento. Porque o que nós fazemos, o que nós recebemos neste momento é fruto e consequência das nossas atitudes, das nossas ações e chamar bem atenção para isso, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então não basta só você não fazer, a gente tem que policiar os nossos pensamentos. A gente fala sobre isso constantemente, em todos os estudos praticamente, a gente reforça essa importância de policiar os pensamentos e de nós buscarmos, né, controlar os nossos pensamentos e direcionar, inclusive, os nossos pensamentos, aqueles mais singelos, para o caminho do bem. Cuidado no sucumbir às pequenas tentações do dia a dia, para que nós possamos avançar no nosso progresso. Porque aqueles pequenos gatilhos que nós temos, às vezes, de irritação, de desconcentração, de desânimo, de desejo de vingança, de ira, eles podem nos desestabilizar, e a gente lembra que todas as nossas experiências, mesmo as físicas e as emocionais, elas são registradas em nosso perispírito. Então a gente deve ter cuidado com isso e a gente compreender que o que nós estamos passando não é nem punição nem recompensa, é apenas consequência dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Se não foi nesta vida, foi numa outra vida.
Se não foi na outra vida, foi em algum momento do nosso passado, mas algo nós fizemos para que nós merecêssemos estar passando pelo que nós estamos passando. E nenhuma prova é tão grande que seja impossível nós ultrapassarmos. Por maior que seja o nosso momento de dificuldade, nós venceremos. A gente tem fé e nós temos um instrumento para que nós possamos avançar. A doutrina espírita, Jesus Cristo, Deus nos orientou, nos auxiliou para compreendermos a dificuldade que nós passamos e que nós possamos enfrentá-las, para que nós possamos vencê-las. Então essas dificuldades, elas estão aqui para nosso crescimento. E por mais que seja difícil a gente compreender isso, é um fato e a gente vai conseguir vencer. E vamos para a quarta lei, que vai estar relacionada a isso que nós falamos, que é a questão do perispírito, que é ele que serve de ligação entre a alma e o corpo, porque ele vai somatizando todos os resultados das nossas experiências, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então ele vai se adequando desde o momento da gestação até o momento do nascimento da criança. Então durante todo esse desenvolvimento, o perispírito ele vai se adaptando a essa nova existência, seja desde o momento da gestação. Existe um processo bem interessante, que é esse da ligação do perispírito com o corpo, esse momento de ligação entre o espírito, o corpo. É muito interessante nós vermos isso. Em outro momento a gente pode conversar de uma forma mais detida, mas é só para reforçar o que nós falamos no terceiro tópico sobre a questão de como que o que nós vivenciamos atualmente, ele é fruto de nossos atos, seja na atual existência, seja nas existências anteriores, e tudo isso fica registrado no nosso perispírito. E ele vai se adaptando desde o momento da concepção até o momento do nascimento, bem como no momento do desprendimento do corpo, que é o momento do desencarne. Então a gente fica atento à importância do perispírito para esse processo. E o quinto tópico, a quinta lei, diz respeito ao livre-arbítrio, o quanto que ele é pleno da justiça divina. O nosso livre-arbítrio é um representante da justiça divina. O nosso livre-arbítrio, ele comprova como Deus é bom e justo, nos permitindo desenvolver as nossas atividades. Era uma dúvida que eu sempre tive, que eu sempre ficava me questionando: como podemos ter livre-arbítrio se somos influenciados pelos espíritos, mais do que a gente pensa, como está lá na questão do livro dos espíritos? Existe o planejamento reencarnatório, existe tantos senões, que a gente fica se perguntando: cara, mas se existe livre-arbítrio mesmo? Ou é tudo tão determinado que a gente acaba sendo apenas vivenciando essas experiências que já foram previamente determinadas? Mas aí a gente lembra do que nos responde também no livro dos espíritos, sobre essa questão do livre-arbítrio, sobre a questão do planejamento reencarnatório, que nós planejamos alguns eventos da nossa reencarnação, não todos, e as provas planejadas geralmente não são provas morais. A maneira que nós lidamos com cada situação, a maneira que nós reagimos a cada uma das situações não é planejada. São nossas escolhas que vão determinar. Então, se em algum momento eu decido começar a tomar Coca-Cola, é minha decisão, não estava no planejamento reencarnatório. Se em algum momento eu decidi viajar, viver numa experiência em outro país, isso pode não estar no meu planejamento reencarnatório. Eu posso ter decidido de acordo com o meu livre-arbítrio. Se eu decidir pintar meu cabelo de loiro, isso não está previamente determinado no planejamento reencarnatório. Eu posso tomar esta decisão ou não. Tomar ou não a decisão é de nossa responsabilidade e resume e transparece, representa, na verdade, o que é esse livre-arbítrio. E, por fim, a sexta lei é questão relacionada à falta de consenso sobre o período, o intervalo de tempo que um espírito reencarna.
Algumas pessoas dizem que é rápido, outras pessoas dizem que não é rápido, mas o que se sabe é que não existe um consenso sobre isso. Pode demorar pouco, como pode demorar bastante, mas no fim a gente percebe o quanto que ela vai acontecer no tempo certo. E essa retomada, essa reencarnação, ela vai se dar de acordo com o planejamento reencarnatório de cada um, que esse planejamento reencarnatório vai estar relacionado também ao desenvolvimento de cada um. Esse planejamento reencarnatório, ele vai estar relacionado ao desenvolvimento moral de cada um, porque se você pode ou não escolher determinadas provas, vai estar relacionado ao seu desenvolvimento, ao seu progresso. Então, quanto mais nós progredirmos, maior vão ser as nossas capacidades e possibilidades no mundo espiritual. Leon Denis afirma o seguinte: as encarnações aproximam-se ou distanciam-se segundo o estado das almas, seu desejo de trabalho e adiantamento e as ocasiões favoráveis que se lhe oferecem nos casos de morte precoce são quase imediatas. Então a gente está vendo que as diversas possibilidades que a reencarnação nos oferece e o quanto que essas encarnações elas podem se aproximar ou distanciar de acordo com o estado da alma e seu desejo de trabalho e de adiantamento. Quase que não sai a palavra. Porque além de tudo isso, né, além dessa importância dessa reencarnação, a gente compreende que essa vida no mundo espiritual é para o espírito um momento também de evolução. É um período de exame, de recolhimento, em que as faculdades desenvolvidas, elas podem ser refletidas através de diversos aspectos da sua vida. Basta que cada um interrogue a sua própria consciência para esse desenvolvimento. Então, quando a gente pensa na reencarnação, quando a gente pensa nas leis da reencarnação, a gente deve pensar na justiça divina, a gente deve pensar no progresso do indivíduo, a gente deve pensar na nossa busca para o progresso. O quanto que tudo isso é importante, influencia não só na nossa existência terrena, como na nossa existência plena, que é no mundo espiritual. Sobre essa existência plena, né, sobre como nós nos assenhoramos do nosso destino para promovermos essa existência plena, Leon Denis nos deixa um trecho muito interessante que eu vou compartilhar agora com vocês. Ele coloca o seguinte: senhora do seu destino, a alma tem de sujeitar-se ao estado de coisas que preparou, que escolheu. Todavia, depois de haver feito de sua consciência um antro tenebroso, um covil do mal, terá de transformá-lo em templo de luz. As faltas acumuladas farão nascer sofrimentos mais vivos, suceder-se-ão mais penosas, mais dolorosas as encarnações. O círculo de ferro apertar-se-á até que a alma, triturada pela engrenagem das causas dos efeitos que houver criado, compreenderá a necessidade de reagir contra as suas tendências, de vencer suas ruins inclinações, suas ruins paixões e de mudar o seu caminho. Desde esse momento, por pouco que o arrependimento a sensibilize, por mais que o arrependimento a sensibilize, sentirá-nas em si as forças, a impulsão as impulsões que novos meios levarão para a sua obra de reparação e renovação. E passo a passo irá fazendo o seu progresso. Ele nos demonstra a importância do arrependimento para a nossa evolução. Que nós possamos fazer essa autoavaliação, para que nós possamos compreender no que podemos melhorar, onde podemos melhorar e no que nós precisamos desenvolver para que nossa alma, nossas potencialidades, elas se desenvolvam da maneira que Deus espera que seja e da maneira que nós necessitamos. Nós vamos encerrar por aqui, aguardar os comentários para que possamos avançar no estudo dessa noite. Até já, gente!